guys, daqui a Caio Rocha. Queríamos deixar uma pequena nota. Como sabem, devido ao contexto do Covid-19, tivemos de parar as nossas gravações presenciais e trocámos por diretos online efetuados na plataforma Twitch. À medida que íamos libertando episódios, intercalámos esses diretos com os que tínhamos previamente gravados em estúdio até agora. Ainda não tendo voltado ao Estúdio Q, estes episódios são revisitas aos diretos em live streaming que valem mesmo muito a pena. Logo que voltarmos ao estúdio teremos muitas novidades, pelo que fiquem também atentos, mas para já aproveitem que estas são boas conversas. Que estavam 2.000 pessoas no concerto cá fora e estava um silêncio de morte, ou seja, um silêncio absolutamente incrível e que foi um momento não caricato, mas um momento emocionante no sentido de perceber que estava mais silêncio quase do que fosse num espaço interior. Este é o The Pool Podcast, um programa sobre histórias, as suas pessoas e o que as move. Neste episódio, o nosso convidado foi José Eduardo Gomes. O José é maestro, entra em vários projetos musicais e de educação musical e foi recentemente laureado com o primeiro prémio no European Union Conducting Competition e tendo ganho igualmente o prémio Beethoven no mesmo concurso. Esta foi uma live stream bastante animada em que muitas pessoas fizeram perguntas ao vivo, o que já agora incentivamos sempre, portanto não se esqueçam de nos seguir no Twitch para o fazerem. Esperamos que gostem e até já! Olá pessoal, bem-vindos a mais um The Pool Podcast. Neste live stream trago uma pessoa que não é um jack of all trades, ou pelo menos não o aparenta ser, mas tem uma profissão bastante interessante e até algo misteriosa, tem muita mística por trás. E eu vou apresentá-lo, é o Maestro José Eduardo Gomes, que acabou, aliás, de ganhar uns quantos prémios internacionais, mas antes disso tudo, vamos falar antes com ele. Ele, melhor do que ninguém, para explicar-nos tudo sobre esta profissão, sobre esta carreira, sobre o estado da cultura em Portugal. Será que vamos entrar por aí? E lá está, e falar sobre esses galardões que ele recebeu. Olá! Ora bem, a primeira coisa que eu já te avisei, é, lá está, ora, temos já agora, só antes de começar, temos a tia do maestro no chat a mandar um comentário. Fantástico. Olá, Milaninha51. Obrigada por... Deve ser a minha tia Milena. Sim, lá está. Fantástico, adoro pessoas no chat. Já agora, se alguém tiver perguntas, questões, comentários, sim, se o som estiver bom, se não tiver, se eu tiver muita luz, qualquer coisa. Eu não estou a ver os comentários, mas tu faz essa ponte, não é? Sim, exatamente. Se quiserem, eu depois pergunto e a gente começa aqui a responder. Portanto, não tenham medo de deixar comentários ou questões, que é sempre ótimo ter esta interação através agora dos live streams. É uma coisa que nós não podíamos fazer antes nas gravações e de facto isto ajuda bastante. Ora bem, já depois temos aqui, calma, deixa o José apresentar-se primeiro e eu já responder essas perguntas todas. Ok, não estou a ver. Então, mas obrigado pelo convite, é um prazer estar neste formato diferente, mas igualmente interessante, das novas entrevistas que sim, esperamos que não sejam muito duradouras, mas talvez sejam.
Pronto, então sou José Eduardo Gomes, sou maestro, antes de mais sou instrumentista, clarinetista, antes disso sou também uma pessoa, claro, Convém. e sou de Vila Nova de Famalicão, do Minho, nascido e criado, embora tenha vivido largos anos no Porto, depois na Suíça e agora mais recentemente na Grande Lisboa, em Almada, na margem sul, o lado certo da margem, como dizem os almadenses. Claro. Depois, entretanto, os da outra margem Exato. dizem que é o deserto. É. Mas também não nos esqueçamos que se compararmos com Porto e Gaia, qual é a melhor vista do Porto? É de Gaia. É de E Gaia. qual é a melhor vista de Lisboa? É de É de Almada. Almada, é verdade. É Por verdade. isso, Sim, pronto, sim. temos sempre os dois lados da questão. Sim, sim. E pronto, sou músico desde os 6 anos, praticamente. Comecei a estudar música na banda da minha terra natal, Famalicão, na escola da banda, digamos, já vai uns anitos, com um professor espanhol, que está cá há muitos anos, um grande amigo, o Félix Alonso, que eu mando um abraço também, a ele e ao filho também, que é meu amigo. E depois o clarinete surgiu na minha vida aos 7 e é um instrumento que me acompanha até aos dias de hoje e que morrerá comigo, com certeza. Aliás, só não irá comigo para o caixão se, porque se calhar é demasiado macabro, mas sim, o clarinete faz parte da minha vida, claro. Não é assim tão macabro, eu acho que É, faz todo sentido. sim, É. poderia fazer, mas pronto, ainda não cheguei à parte do Sim, testamento, sim, vou sim. escrever o testamento. Até na madeira. E, e pronto, ou seja, agora retomando um bocado o percurso, desculpa, eu perco um bocado o Não, fio à não, meada. tranquilo. Pronto, fiz a minha formação na escola da banda, depois passei pelo conservatório, depois pela escola profissional, sempre com o clarinete, e desde os 11, 12 anos ficou muito claro aquilo que eu queria ser. Eu cheguei a casa e disse aos meus pais que quero ser músico, ponto final. Ou seja, foi bastante óbvio para mim na minha cabeça. E depois fiz o percurso normal, ou seja, entrei na faculdade, na Escola Superior de Música e de Espetáculo do Porto, onde licenciei em clarinete, em performance, que é um curso muito específico de 4 anos, ainda o antigo sistema, antes deste sistema de Bolonha. Depois ainda comecei o mestrado na Universidade de Aveiro, mas depois a direção da orquestra estava ali a tocar-me à porta já há alguns anos e decidi partir para uma aventura na Suíça, em Geneve, onde larguei a minha vida em Portugal, parte dela, embora nunca me tenha desligado completamente do meu país, claro, e onde fui estudar mais especificamente direção da orquestra, agora Haute École de Musique de Geneve, ou seja, no fundo a Faculdade de Música da Universidade de Geneve, onde vivi 4 anos e onde regressei há quase há 9 anos, sim, há 9 anos. E pronto, e desde aí a minha carreira tem sido entre tocar e mais recentemente, digamos, nos últimos anos, mais consagrado praticamente quase 100% à direção da orquestra, digamos, à atividade de mestre. Né? É Uhum. assim. Mas Então, em traços gerais é um sim, bocadinho isso. sim, já vamos aprofundar aí, esmiuçar Ok, aí um bocadinho. exato. Mas antes de mais nada, temos aqui uma pergunta Aí sim, então. que é do Itz Lamego, Itz Lamego, não sei quem é, mas bom. que pergunta se o estágio da JOF vai acontecer. Da JOF, JOF. exato. Espero que sim. A JOF já agora é a Jovem Orquestra Famalicão. Ok. É um projeto do qual eu sou diretor artístico que a Câmara Municipal de Famalicão decidiu apostar no ano passado, no primeiro evento, que é uma espécie de diáspora famalicense pelo país e pelo mundo. Ou seja, Famalicão é um concelho, felizmente, com muitas escolas de música de qualidade. Artidu, Cartava, todas as escolas da banda, etc., que produz muitos músicos. Então a Câmara decidiu, no fundo, a maneira de desagregar e apoiar foi criar este estágio. Foi um estágio intensivo de uma semana que culmina em 2 concertos e pronto, que foi a primeira edição ano passado e que esperamos que seja a primeira semana de setembro. Esperamos que aconteça assim, respondendo à questão, espero que sim, porque é um Sim. projeto também muito bonito e que tem que acontecer este ano. Mas pronto, esperemos que sim, claro.
Sim, vamos fazer figas porque de Sim, facto estas complicações, sim, a situação onde nós estamos, já sim. se fala num retorno ao normal, mas ainda está tudo muito incerto, não é? Sim. Porque aliás isto é a primeira vez que acontece, pelo menos para estas gerações, não é? Obviamente que já aconteceu a outras, mas isto é algo inédito Sim, é novo, já há muito tempo. ninguém estava preparado e claro, a nossa área da cultura, evidentemente que ela é das mais sacrificadas, a primeira sacrificada e se tenho o receio que seja das últimas a sair em boas condições. Mas pronto, eu sou um otimista por natureza, por isso vamos esperar que, que nada aconteça. Assim. Sim, sim. E, Ah, que, não há... e eu costumo dizer, desculpa, só para complementar, Sim, só para, depois poderemos ter mais tempo para aflorar um bocado esta crise, mas que aproveitemos a crise, nomeadamente a cultura, para sair melhor dela do que entramos, no fundo. claro. Que este tempo nos ajuda a refletir, e tenho dito em algumas em conversas com amigos e entrevistas que de facto esta crise põe a nu muita coisa. Pronto, e claro, cada um fala mais da sua área e na nossa área do espetáculo, da cultura, dos artistas, de facto põe a nu aquilo que é a fragilidade que temos. E ao mesmo tempo a importância que a música, que a arte em geral tem Completamente. nestes tempos de quarentena, porque o que seria dos confinados sem música, sem cinema, sem filmes, quer dizer, e tudo isso, toda essa arte precisa viver e merece um apoio e uma sustentabilidade se calhar melhor. Mas pronto, fica o apelo. Sim, porque aliás, mesmo as pessoas que ficaram em casa e muito bem, porque lá está, estão a prevenir uma catástrofe que aconteça, ahm, eles conseguem, estas pessoas estão sempre a consumir ou cultura ou conteúdo ou algo que um artista ou um produtor Produziu, claro, esteja a fazer, não é? Portanto, absolutamente. eu acho que ao menos que deem alguma valorização àquilo que seria o mundo sem É, este tipo de... eu acho que ninguém pode imaginar. Eu acho que arriscar-me dizer seria uma catástrofe ainda maior, Sim, né? Porque sim. se pensarmos nas horas de música que ouvimos diariamente, nos filmes que consumimos, até nas transmissões de teatro, de bailados que existem, de concertos ao vivo, claro que nada tira o espetáculo ao vivo, né? Nada tira o concerto em live, isso é algo que não se pode apagar nem se pode substituir, mas ainda assim, de facto, todo o trabalho que as pessoas tiveram para se apresentar em concerto e que foi gravado e agora é reproduzido, e também as gravações que dão muito trabalho. Hum, hum. Mas pronto, muitíssimo obrigada, Itzlamego, por deixares a pergunta, porque de facto lá está, isto dá voltinhas e curvas, portanto, mas é sempre ótimo ter este tipo de perguntas também. Por exemplo, eu não sabia o que era a JOF, portanto fica a saber É e é jovem ótimo. que esta Famalicão. Sim, faz sentido. Mas então vamos-te já esmiuçar um bocadinho sobre esse teu percurso. Não se esqueçam então, se quiserem, podem deixar mais comentários e perguntas entretanto, mas e depois a gente retoma as respostas. Mas José, primeiro, tu quando eras pequeno, então, começaste a musicar, vá, aos 6 anos. Sim, Ah, aprendi, ou seja, tive o percurso normal especialmente no norte do país, há uns anos, e ainda continua a ser uma região muito profícua com as bandas filarmónicas. As bandas filarmónicas são, no fundo, as academias, os conservatórios ou as escolas de música que existem em qualquer aldeia. Porque se pensarmos que o ensino da música há 40 anos estava confinado, consignado a duas, três escolas, ao Conservatório de Música do Porto, Conservatório Nacional em Lisboa, e se calhar alguma escola privada, mas era quase inacessível, ou melhor, era muito inacessível a muita gente. E de facto a democratização da música eram as bandas, porque eram as associações, eram polos não só de cultura, de entretenimento também, mas sobretudo de formação na área da música. E pronto, eu comecei por aí, e tive um ano de solfejo, que é o solfejo, é, digamos, aprender o beabá da música, ler uma pauta. Eu costumo dizer que, começando aos 6 anos a solfejo, eu comecei a ler e escrever, ou melhor, aprender a ler e escrever na escola ao mesmo tempo que aprendi a solfejo, ou seja, é algo que está paralelo na minha vida, né? Pronto, e aos 7
porque era assim, andava-se um ano de só solfejo, só digamos a conhecer a anatomia da música, que depois passámos um bocadinho à prática e pronto, e o clarinete veio meter às mãos e pronto, e depois a partir daí pronto, fui estudando e lá está, fui calcando os degraus que o músico faz. Uhum. Ahm, Como é que então apareceu essa decisão de entrar pelas filarmónicas? Viste numa profissão Ah, ou, não, ou as viste bandas. uma procissão, aliás, uma filarmónica passar e pensaste, não, é que eu quero estar ali. Não, não foi mais simples do que isto. Foi meus pais, o meu irmão mais velho já tinha também estudado na escola da banda, então eu depois a seguir, meus pais acharam que a música era algo, podia ser algo importante na formação e quer seguisse ou não, eu acho que também é algo importante que os pais e educadores acho que devem saber. A arte da música ou o bailado, por exemplo, que se começa também muito cedo, é algo que é bom para a formação pessoal, não só artística, nem todos vamos ser músicos profissionais, nem bailarinos profissionais, nem essa é a ideia, mas incute-nos uma disciplina, incute-nos um espírito de solidariedade, um espírito de partilha, de comunidade, de respeito, que se o transformarmos, se o levarmos para a vida comum, é muito vantajoso e no fundo é complementar à formação académica e escolar que temos e também em casa. Por isso, pronto, foi meus pais que me levaram e pronto, eu depois nunca mais saí e depois fui encaminhado pelos professores que me foram dizendo que eu teria algum jeito e que teria alguma capacidade, mas sempre alertando para aquilo que devia trabalhar, porque isto é como qualquer desporto ou qualquer coisa, não basta ter jeito, depois é preciso potenciar esse jeito e trabalhá-lo, não vale a pena esperar que caia do céu, porque às vezes temos a ideia que os artistas, sejam pintores ou bailarinos ou músicos, que a inspiração cai de cima e é tudo fácil. Não, Sim. não é nada assim. Eu costumo dizer, é uma frase, um clichê, não é meu, mas que roubei-o a alguém, mas que utilizo muito, que a arte é 99% de transpiração e 1% de inspiração. Ah, sim, Paula Rego? Será que Talvez, qualquer talvez. coisa assim? Sim, sim. Não é meu, mas acho que faz todo sentido e é muito importante. É muito importante. Por isso, pronto, foi realmente, no fundo, é culpa dos meus pais de terem-me levado à escola da banda. E pronto, e depois a partir daí, claro, entrei no conservatório, depois na escola profissional de música e pronto, e já no percurso mais canalizado para isso. Uhum. Portanto, e o clarinete apareceu por acaso ou foi por indicação de. Eu acho que foi por indicação do professor. Na banda vão tendo vários instrumentos e eu devo ter feito na altura, lá está, experimentado vários instrumentos e se calhar o clarinete foi aquele, a requinta, que é um clarinete mais pequenino, porque também era pequenino, foi aquele que se calhar que eu tive mais apetência ou de alguma maneira e pronto, foi assim. Uhum. E nunca houve nenhum instrumento que pensasse, espera, mas se calhar te fez duvidar alguma. Não, nunca duvidei. Ok. Não, foi algo nunca duvidei. Embora, mesmo hoje em dia, e já há uns anos, gostaria de aprender umas bases de um instrumento de cordas. Mas isso tem a ver também pronto, com a minha atividade como maestro e tudo. É importante, embora eu conheça, claro, como funcionam os instrumentos, mas, por exemplo, confesso aqui que gostaria de começar a estudar ou no fundo, tocar o violoncelo, que é um instrumento que eu gosto muito da família das cordas. Mas agora é esperar que esta pandemia passe, porque senão não posso ter aulas com Ah, sim. ninguém. Ahm, e então, portanto, começaste a ter essa escola. ah, Quando é que foi aquele momento em que te apercebeste, ou vá, os seus pais se aperceberam, espera, isto está a tornar-se sério, isto não vai ser apenas algo bom para ter de lado, não é? Uma educação boa para ter de lado, complementar, vá, ah, mas poderá ser mesmo por aqui que o José vai andando. Não, ele foi como disse há um bocado, eu acho que 11, 12 anos eu disse aos meus pais, não, é isto que eu quero. E pronto, e claro que meus pais, ok, se é isso realmente que queres e pronto, mostrava alguma capacidade e as pessoas também corroboravam um bocadinho essa vontade ou essa capacidade
e pronto, eles sempre me apoiaram desde o início e abdicaram também de muita coisa por causa de mim, da música, e apoiaram-me sempre nesta decisão da música que não era fácil há uns anos atrás. Estamos a falar há alguns anos atrás que ainda havia um bocadinho o mito e o medo de viver da arte, viver de ser músico, viver de ser artista. O estereótipo do Aliás, artista esfomeado, sim, não é? sim, a minha mãe era professora primária e claro, as colegas perguntavam-lhe, pronto, todas tinham mais ou menos filhos da mesma geração, então perguntavam, teu filho vai estudar o quê, vai estudar o quê? Isto naquela altura, dos 16, 17 anos, quando se vai para a faculdade, e pronto, uns iam para Direito, Medicina, Engenharia, etc. E eu fui para Música. E as colegas perguntavam, mas não, vai estudar o quê, a sério? Vai para a faculdade fazer o quê? Porque eu acho que não é por mal, mas hoje acho que essa ideia está muito desbatida, mas até há uns anos esta parte, eu diria que há 20 anos, havia pessoas que não sabiam que havia cursos superiores de música, de instrumento de música, ou de teatro, como é o caso, ou de música clássica, de música de jazz, ou de produção e tecnologias de música, como é o caso da Escola Superior de Música no Porto, ou seja, tudo ligado à arte, no fundo. E é um curso superior, como outro qualquer, com as suas cadeiras específicas e pronto, com uma vida académica universitária, claro, muito particular, ligada à arte, mas pronto, e agora acho que este estereótipo, no fundo, está um pouco esbatido, mas ainda assim continua se calhar a haver pessoas que não sabem que existe ensino superior da música. E se calhar assumem, sim, então queres ser professor de música? Exato. Não, ok, claro que é uma saída, é evidente, e eu próprio fui também, dei aulas, comecei a dar aulas também muito cedo, logo aos 20, 21 anos. Pronto, porque houve também um crescer de academias, escolas de música por todo lado, ensino articulado, aquele ensino que articula de facto com as escolas, os alunos que estão na escola em articulação com a academia de música. Então houve necessidade de, pronto, havia muito trabalho. E eu, pronto, claro, fui professor de música, claro, porque o meu curso também permitia isso. Dei aulas e fez parte da minha formação. E nós a dar aulas, só que dar aulas de instrumento, neste caso, dar aulas de clarinete é com uma pessoa, ou seja, é algo quase aquela coisa antiga do mestre para o aluno, ensinar uma arte ou ensinar a parte técnica, tal como o mestre de pintura ensina ao seu aluno as técnicas. Pronto. Então é algo muito pessoal o ensino da música, não é algo em massas como é uma turma de ensino normal. Pronto, mas além de professor, claro, pode ser um músico para tocar, para depois tocar numa orquestra, para depois tocar a solo, para várias atividades. Músico. Uhum. Sim. Quando é que. Mas tu começaste a estudar e foi mesmo com essa intuição de. Espera, vou ser mesmo. O que eu quero ser mesmo é músico. Certo, sim, sem dúvida nenhuma. Vou ser músico profissional. Como é que vias o teu futuro nessa altura? Idealmente? Sei lá, as coisas foram acontecendo de uma forma natural, as oportunidades iam aparecendo, lá está, porque a vida de música é feita de muitos concursos, audições, exames, as oportunidades depois vão-se abrindo por aí, de convites para tocar aqui e acolá, e pronto, vamos construindo a nossa carreira, e foi algo natural, ou seja, e tendo objetivos, uma coisa era lá está, acabar o 12º, 8º grau, depois entrar admissão na escola superior, queria muito entrar num curso, e depois aprender, lá está, depois era o dia a dia e o semestre a semestre fazer os exames, pronto, normal, e depois tudo, fazer muitas formações, no fundo absorver o máximo de informação possível e de ferramentas para depois utilizar na vida. E pronto, depois é aí que eu percebo que, aí pela idade de 22, 23, que realmente a direção, esta coisa um bocadinho misteriosa e mística, como falavas da direção, começa a entrar na minha vida e eu tentar perceber o que é que podia fazer. Já ia fazendo algumas formações, alguns workshops, alguns masterclasses, mas depois pensei, não, eu quero mesmo aprender mais, então daí a decisão de partir, sim, para a Suíça. O que é que te atraiu então na direção musical? Olha, eu acho que desde novo tinha sempre um fascínio pela figura, digamos, do mestre, digamos, de quem dirige, de quem comanda, porque a direção nada mais é do que guiar, do que dirigir, como o próprio nome
em brasileiro dizem regentes, ou seja, Regente. Ah, é aquele que rege, ou em inglês conductor, sim. ou em francês chefe de orquestra, é mais, ou em alemão dirigente, ou em italiano direttore, ou el director em espanhol, tá. Nós aqui temos maestro, enquanto, por exemplo, em italiano ou espanhol, o maestro pode ser o maestro de qualquer instrumento, il maestro de la guitarra, ou o maestro de flauta, ou não sei o que, digamos, o sábio do instrumento. Nós associamos muito, claro, o maestro digamos, à figura de aquele que dirige uma orquestra ou um grupo ou que está à frente. Então foi algo que foi crescendo em mim e depois decidi, não, isto tem para levar-me um bocadinho mais a sério e para almejar coisas melhores, devo agora cultivar-me e ter formação e ganhar ferramentas e tudo o que posso aprender para depois começar a ir à luta da vida. Dirias que haveria algum estigma em relação ao músico versus maestro? Porque a primeira coisa que uma vez me disseram quando eu disse eu gostava de ter um maestro, quando eu digo à equipa, gostava de ter um maestro aqui porque não é uma. Fala-se muito de músicos, mas não se fala da pessoa com a batuta? Batuta, Batuta. exatamente. Baqueta é algo do percussionista, do baterista. Exatamente, sim. E não é batuta, sim. Sim. Embora, desculpa só interromper, porque nós confundimos muito. Eu sou músico também, ou seja, o mestre também é músico. Certo. Nós temos músico ou instrumento, devemos ser instrumentista, não é? Ou seja, confundimos, no fundo, esta dicotomia entre instrumentista e maestro, porque lá está, o instrumentista tem o seu instrumento, seja ele qual for, seja o violino, a flauta ou a percussão. E o maestro tem uma batuta ou nada, ou só com as mãos, né? No fundo é como o cantor, não? O cantor tem a voz, né? É o seu instrumento, mas nós temos a batuta, e a batuta ou as mãos, eu não faço nada. O nosso instrumento é a orquestra, ou é aquela orquestra que temos em frente, é um instrumento grande, é um conjunto de pessoas e de músicos e de instrumentistas com diferentes carreiras, com diferentes personalidades, e no fundo essa mística que falas tem muito a ver com a parte psicológica também daquilo que é o maestro, daquilo que é perceber o grupo que tem à frente. E que uma orquestra portuguesa, já nas orquestras portuguesas, cada uma tem a sua personalidade, cada uma tem a sua maneira de estar, a sua identidade, que dizer das diferenças para outras orquestras internacionais. Por isso, e o bom disto é que a linguagem é universal. A linguagem da música é universal. Um dó é aqui, na China ou nos Estados Unidos. Então a linguagem, mais do que verbal, é uma linguagem de energia, no fundo. E sinergia. Sim. Mas lá está. Eu acho que haveria, ou há algum estigma na audiência geral, no sentido em que dizem, anda para ali, salvo termo, perdoem-me quem nos esteja a assistir, mas está ali um gajo a abanar-se todo Sim, se calhar a orquestra regia-se bem sem ele. Eu imagino que haja muita gente que não tenha mais ou menos a noção do que é que o maestro está lá a fazer, ou seja... Eu acho que o maestro, no fundo, guia, é como guiar um caminhão. Ele tem que saber travar quando tem que travar, acelerar quando tem que acelerar e, de fundo, equilibrar tudo o que é a parte sonora, no fundo, para equalizar, para ser homogéneo. Tem esta posição privilegiada central em que houve, no fundo, tudo em estéreo. E, no fundo, é aglutinar todos os músicos numa mesma direção, porque se temos uma orquestra de 60 pessoas, cada um sente a música forçosamente um bocadinho diferente, e a nossa missão, julgo eu, além de ajudar a orquestra, é proporcionar que a orquestra toque o mais junto possível, o mais coeso, em transmitir uma energia boa, uma energia feliz e com um carácter certo para aquilo que estamos a tocar, porque a música tem muito a ver com o carácter. E depois é nós propormos a interpretação. A partitura é quase como um livro, ou seja, o mesmo texto pode ter várias interpretações. Uma partitura é exatamente igual. Beethoven escreveu 9 sinfonias há 2 séculos, e já agora Beethoven é um compositor importante que celebramos os 250 anos do seu nascimento este ano. Então, ou seja, o texto de Beethoven, ou de Mozart, ou dos grandes compositores,
é o mesmo e tem várias leituras possíveis, é como um livro. Então cabe de nós propor uma interpretação e por isso é que servem os ensaios, para acertarmos e para de facto depois o público apresentarmos um bloco, uma ideia una. E no fundo é isso, ou seja, porque é que ele está ali a abanar, claro que eles conseguiam tocar, mas cabe-nos a nós para facilitar essa união. É como nós funcionamos como um ponto de união entre todos. E no fundo é como um comandante de um navio que no fundo dá as indicações certas para o barco ir na rota certa, no fundo. Sim, e a ideia que me dá é que, parecendo, apesar de a orquestra parecer uma coisa muito coesa, a verdade é que está separada em Em vários setores, naipes. não é? Exatamente. Como é que se chamam? Naipes? Naipes, chama-se Ah, naipes. é Ou como seja, as cartas. Ok. é um naipe de violinos, naipe das violas, naipe de violoncelos, contrabaixo, etc. Ok. Então, no fundo, é transformar todos estes naipes num só som. Né? E eu volto a dizer, acho que tem muito a ver também com aquilo, com a partilha, ou seja, com aquilo que damos, com a energia que libertamos e com aquilo que recebemos. E o público, de facto, e lá está, um concerto ao vivo tem esta magia que forçosamente às vezes um vídeo não tem, porque há um ecrã que nos separa. E é por isso que a experiência de um concerto ao vivo, mesmo para aqueles mais céticos da música clássica, ou da ópera, etc., ou do bailado, um espetáculo ao vivo, um concerto ao vivo tem uma magia, o som chega-nos diretamente dos instrumentos, a vibração, tem a ver com as vibrações, e quando isso acontece, o público, quando nós libertamos toda a nossa melhor energia, seja eu como maestro, sejam instrumentistas da orquestra, e conseguimos, de fundo, capultar, é fantástico, o público sente isso e recebe isso. Sim, é engraçado porque sempre que eu vi um ato de uma orquestra, uma das coisas que me faz, que por acaso fiquei mesmo à espera que aconteça, é aquele, eu não sei se aquilo é um aquecimento. É afinação. Pronto, lá está. Quando fazem a afinação eu fico logo, isto soa-me tão bem. No fundo, é o toque toque de armas quase para realmente afinarmos e, ok, agora vamos começar e estamos todos focados e concentrados. Como é que então, no que é que consiste então a educação de um maestro? Olha, um maestro, por norma, claro, normalmente tem toda uma formação de instrumentista, não é? Seja ele qual for, seja do piano, percussão, pronto. Então, precisas ser multi-instrumental? Não, normalmente todos temos uma formação num instrumento específico. Pode haver um mestre que saibam tocar 2 ou 3, mas claro, temos uma formação mais intensiva sempre no instrumento e uma carreira. Depois, mais cedo ou mais tarde, depois a direção também é algo que se começa por tradição mais tarde. Depois, muitas vezes, já temos uma carreira ou um percurso no instrumento. E depois, agora, de facto, existem também os cursos, e as licenciaturas e mestrados em direção na orquestra, ou seja, onde aprendemos a técnica da direção, tal como aprendemos a técnica de qualquer instrumento em específico, ou todo aquilo que é necessário. Aqui também temos uma técnica base e pronto, e temos aulas de análise, depois da partitura, da redução, da orquestração, de entender de facto aquilo que é o fenómeno da orquestra. Pronto, há muita coisa. E imagino que a movimentação das mãos. É chamada técnica, não é? Ou seja, é mesmo isso, ok. A técnica é isto, ou seja, nós podemos, porque há gestos que são internacionais, ou seja, são um código, fazem parte do código dos compassos, ou gestos que sejam trabalhar a nossa postura, desenvolver o nosso corpo também, a nossa postura corporal, porque o maestro, de facto, qualquer gesto que faça, seja com o piscar do olho, seja uma expressão, seja algo corporal, tem muito impacto, transmite muito impacto. Então nós aprendemos realmente a conhecermos também, a conhecer o nosso corpo e a conhecer os nossos gestos e a nossa posição corporal e gestual, e aprendemos de facto a ter as ferramentas técnicas para depois passarmos a mensagem que queremos. Sim. Há um estereótipo do maestro que é das duas uma, ou que aquele que não deixa que os instrumentistas olhem para a partitura,
e o outro que é muito, digamos, exigente. Porquê é que achas que isso é? Eu acho que são mitos. Eu acho que há mitos urbanos, né? Há alguns mitos urbanos não toca a isso, porque eu acho que houve também uma diferença grande, uma evolução grande nos mestres, tal como na sociedade. Se anos 50, 60 ou 40 havia a figura do mestre autoritário, até quase um bocadinho ditador, entre aspas, no fundo, a figura do mestre, mas essa figura não faz sentido hoje em dia, porque pronto, vivemos numa cidade muito mais aberta e muito mais democrática, e então, no fundo, o maestro tem uma função específica que apenas complementa aquilo que a orquestra e os instrumentistas estão a fazer. Por isso, essa ideia de que o maestro não deixa olhar, ou. Não, eu acho que é. Não sei como é que eu vou explicar. Já é datada. Sim, sim, já. Esse é um mito urbano, tal como havia o mito também de ser um mestre, ter que ser uma pessoa velha, de cabelos brancos, Sim. né? E de repente, quando vem um mestre jovem, quer dizer, ficam. Ui, mas como é que o mestre pode ser jovem? Ou uma mulher. Ou uma mulher. Embora isso tenha evoluído muito, muito nos últimos anos, há maestrinas, e começando até, temos a Joana Carneiro aqui em Portugal e outras, por isso, e lá fora temos inúmeras maestrinas, por isso essa ideia também já está muito desbatida. Assim. Uhum. Falando até nisso, temos aqui até uma questão do J. Malha. Eu não sei se é José, se é Jorge, se é João, portanto peço imensa desculpa, que fala sobre qual a opinião acerca das oportunidades para jovens mestres em Portugal e da influência do estudar no estrangeiro. Honestamente, eu estudei no estrangeiro, mas eu acho que não faz. Honestamente, as oportunidades acho que não vêm de. Não tem a ver com estudar ou não estrangeiro em Portugal. As oportunidades aparecem, nós temos que estar sempre. O mundo é muito competitivo e na nossa área não é exceção. E temos que realmente fazer o nosso caminho e ser persistentes e procurar oportunidade. Eu acho que, honestamente, não há uma relação óbvia entre estudar em estrangeiro e estar em Portugal. Vamos ter mais ou menos oportunidades aqui. Hoje o mundo é global, tal como eu posso ir dirigir à França ou à Alemanha, vem também o mestre dirigir aqui, por isso eu acho que essa globalização temos que ver mais por aí e não se calhar ter um pequeno preconceito de se estamos lá fora temos mais oportunidades. Mas não haveria pessoas a assumir que vem de fora então é porque sabe mais? Não, eu acho que não faz sentido, tanto na direção como no instrumento em geral, porque nós aqui temos excelentes escolas, tal como lá fora tem excelentes escolas, outras médias, outras mais fracas, como tem pessoas de vários níveis. E eu falo por experiência própria, estive numa escola estrangeira durante 4 anos, e mais do que experiência na Suíça, mais do que musical também, foi também de vida, ou seja, viver no estrangeiro, aprender a viver com pessoas de todo o mundo, aprender a se calhar ser mais tolerante, a conhecer mais outras culturas. Pronto, isso enriqueceu-me enquanto pessoa e claro que enriqueceu-me enquanto músico, porque o músico e pessoa estão muito interligados. Bebe muito Sim, agora, eu acho que as oportunidades em Portugal têm mais a ver com, no caso da direção, com o número de orquestras que temos. E aí é outra questão. É uma política cultural de já temos, ou seja, nós formamos as academias, os conservatórios, as escolas superiores, as universidades em Portugal formam muitos músicos por ano, que depois não há orquestras suficientes ou agrupamentos suficientes para albergar todas as pessoas, todos aqueles que gostariam de tocar em orquestra. E aí sim, e havendo mais orquestras, havia também um mercado de trabalho para os instrumentistas e forçosamente para os maestros. Portanto, e aí é outra questão. Deveríamos ter mais orquestras espalhadas pelo país, não só as grandes orquestras, como as orquestras regionais que existem, ter mais orquestras espalhadas por todas as regiões. Isso seria, de facto, levar a música clássica a todos. Porque não é fácil. Dirias que há uma certa, não quero dizer descrédito, mas
algum desânimo em relação à música clássica atualmente? Ou achas que isto até está a melhorar ultimamente? Eu acho que demos um salto grande nos últimos anos, eu acho, enquanto a música clássica, ela está cada vez mais democratizada, entre aspas. Basta ver todos os concertos, nomeadamente ao ar livre. Eu acho que lá está, há um medo, às vezes, as pessoas irem aos teatros, aos auditórios, seja a Fundação Gulbenkian, a Casa da Música, ou qualquer teatro espalhado pelo país, auditório. Às vezes as pessoas têm medo porque acham que não vão gostar, ou que não é para eles, é para uma elite. Não, a música clássica é para todos, nem é cara nem é barata. Aliás, as pessoas pensam, não vou porque vai ser caro, ou vai ser uma seca, ou não vou gostar. E acho que basta ver quando cada vez mais orquestras fazem concertos, nomeadamente no verão, ao ar livre, a enchente que há, e eu já experienciei isso no Porto, em Lisboa, nos Açores, etc., na Madeira, e quando temos concerto ao ar livre, em que o acesso, claro, é livre, as pessoas ficam fascinadas, é um silêncio e uma atenção e um fascínio que acho que isso é significado que as pessoas gostam. Agora, se as pessoas não conhecem, não vão gostar, não é? Isto é quase fazer uma comparação um bocadinho tonta, se calhar, mas é como o sushi. Primeiro estranha-se, depois entranha-se. Quer dizer, mas é um bocadinho isso. Nós temos que é algo que nos vai crescendo. Fazem-te discos pedidos? Não, assim, às vezes temos amigos ou familiares que gostam muito de certa obra, ou certo compositor, ou que podias tocar aquilo. Só claro, um concerto de uma orquestra é algo que está inserido numa temporada, numa programação, com o ideal, às vezes não é possível. Agora, quando eu posso programar, claro, posso às vezes poder aceder a algum pedido, mas tenho que encaixar, digamos, no programa. Não vou, tem que ser algo lógico, não é? Então, claro, discos sim, fazem muitos agora, né, que estou em casa e que posso tocar e pedem para tocar, etc. E o que é que houve assim alguma cover que já te pediram ou não? Não, porque pronto, a minha área, claro, é muito na clássica, né? Sim. Ou seja, e então, um repertório mais clássico e claro, depois o público em geral às vezes não é tão conhecedor. Se for melómano, claro, pode-me dizer, olha, gostei muito da interpretação da Sinfonia 40 de Mozart ou da Quinta de Beethoven, excelente, gostei, pronto, mas é muito específico. Sim. Tenho aqui outra pergunta que é bastante longa, portanto espero que estejas... Aliás, são várias perguntas numa pergunta só. Espero que estejas preparado. Okay. Mas acaba otimamente. E já agora, muito obrigada a toda a gente quem esteja a deixar perguntas no chat ou deixem comentários. É ótimo ter este tipo de dinâmica. Que é do Sr. Jorge Macedo. E ele acaba esta pergunta com um abraço. Portanto, a pergunta é: sendo Portugal um país com cerca de 800 bandas filarmónicas e cada vez mais há um leque de jovens com formação profissional e com lugares completamente entupidos nas poucas orquestras que Portugal tem, portanto é aquilo que nós estávamos a falar há bocado, o futuro passa pela profissionalização, tal como a vizinha Espanha com bandas municipais, ou que alternativas poderemos ter? É uma profissão que muitos exercem e poucos são protegidos com contrato de trabalho. Qual é a visão de um futuro melhor e os passos a dar? Um abraço, Jorge Macedo, foi o meu aluno também e agora está a fazer um ótimo trabalho também na direção. Sim, eu acho que a municipalização que o Jorge fala, claro, Portugal é um país com 800 bandas e uma tradição forte, tal como Espanha e Itália, uma tradição forte naquilo que são as bandas, lá está, e daí também a nossa grandíssima qualidade nos batistas de sopro e também nos de corda, mas claro, nos sopros. Claro, acho que a municipalização seria algo muito importante, porque lá está, daria um emprego. Quando eu falava um bocado de haver mais orquestras, o mesmo se aplica a orquestras regionais, mas também bandas municipais, ou seja, que são algo municipal, lá está, e que é um trabalho, lá está, com contrato de trabalho e que daria saída de facto a muitos licenciados, e acho que esse poderia ser um caminho, tal como
tal como criar uma banda, bandas profissionais também, não ligadas somente também a câmaras, mas outras bandas profissionais, e não só as únicas bandas profissionais que temos são as militares, ou seja, que são ligadas às Forças Armadas. Por isso sim, eu acho que sim, a municipalização acho que seria muito bom, lá está, porque levaria também a música a regiões, a todas as regiões. E uma coisa, ou seja, as orquestras regionais podem coabitar com as bandas municipais, que acho que são coisas complementares e complementam, fazem trabalhos diferentes. Sim, é tipo como a seleção regional, talvez? Sim, se pensarmos, é que mais no desporto nós temos mais essa, se calhar podemos comparar como tem os campeonatos distritais ou regionais, as associações, porque senão, quer dizer, nem toda a gente pode ir jogar para o Benfica ou Porto ou Sporting, quer dizer, não dá. Então a mesma coisa aqui, e seria realmente uma consequência, porque Portugal investe tanto na formação dos seus alunos, e depois não lhes oferece depois mercado de trabalho. E claro que cada vez mais eles são obrigados a ir para fora ou depois a procurar outras saídas. E é uma pena porque, no fundo, estamos a investir, o Estado investe tanto e depois não usufrui. Quem usufrui são, às vezes, as orquestras lá fora que usufruem dessa qualidade que Portugal investiu. Mas eu acho que isso até se aplica a tudo. Agora. Sim, claro, eu falo da minha área, mas pronto, claro, fala na sua é igual. Sim, é verdade. Nós, de facto, o Portugal, aliás, o português gosta muito de queixar-se daquilo que tem. Na verdade, até a nível de educação, até não é nada mau. E especialmente quando estamos a comparar com outros países. Apesar de eu, de facto, ter tido também alguma educação, porque eu fiz Erasmus, pronto, mas tive alguma educação no estrangeiro e digo que valeu um ano cão, ou seja, valeu por 7 quando lá tive, mas na verdade não tenho muita coisa má a dizer sobre aquilo que eu aprendi hoje, cá em Portugal. E eu vejo isso a nível de indústria de tecnologia, indústria de saúde ainda mais, ainda por cima. Engenharia. Sim, mesmo é o chamado o êxodo dos cérebros, certo? E é interessante ver que isso se aplica à música também. Sim, se nós conseguíssemos, digamos, agarrá-los aqui, porque nós temos um país fantástico e muitos se vão para fora, de facto, em busca de oportunidades, porque, de facto, como o Jorge dizia, se lugares estão tapados, porque tapados não é uma crítica, estão tapados porque sim, o mercado está cheio. É como em todas as áreas, quer dizer, se tem 100 lugares, estão 100 pessoas a trabalhar, não dá para concorrer. E de facto é uma pena. Sim. Existem, porque lá está, eu só tenho esta noção a nível de bandas pop, rock, enfim. E uma coisa que eu tenho vindo a assistir é que, por exemplo, muitas das bandas eram profissionais, portanto faziam daquilo a vida. Agora é um segundo trabalho, ou seja, eles têm outro trabalho que lhes que lhes paga as contas. Isso acontece também com os instrumentistas de orquestra? Sim, muito, ou seja, claro que aqueles que pertencem às orquestras profissionais, pronto, é um emprego estável e pronto, são profissionais, dedicam só, mas a maioria dos músicos são professores, lá está, e depois, lá está, conseguem ir tocando em alguns projetos em concertos ou ainda têm orquestras, mas realmente o regular e que lhe paga as contas, é mesmo de facto o ensino neste caso. E daí também esta crise, tenho que pensar muito nisso. Por exemplo, França tem um estatuto, chamado Estatuto de Artista Intermittent, que é um estatuto que permite aos músicos freelance, por exemplo, como sou eu, trabalhador independente, o crónico, o recibo verde português, que nestas alturas, de facto, eu só que ganha com o que trabalha, ganha-se trabalhar, né? Então, em França, por exemplo, tem um estatuto de artista que o Estado, no fundo, mediante os rendimentos que tem, que, digamos, no mês em que o artista não tem trabalho, o Estado, digamos, paga um ordenado de sobrevivência, no fundo. E isso permite, de facto, ao artista ter uma certa... estar mais tranquilo e não sempre um bocadinho com a corda na garganta, saber se vai ter... Porque o músico, o artista tem contas para pagar como todos os comuns mortais. Às vezes
Não pensamos que um concerto dá muitas horas de trabalho para chegar ao produto final. Um quadro demora muito tempo a ser pintado, né? E tudo isso, no fundo, tem que ser pago. Mas sim, acontece na nossa área também, tal como na música pop, sim. Sim, sim. Lá está. Para que, digamos, que uma orquestra tem que treinar junto durante bastante tempo, certo? Sim, normalmente as orquestras profissionais, normalmente cada semana tem um projeto novo, tem um repertório novo. No fundo, durante a semana tem os ensaios para, no fim de semana, ou sexta-feira, ou quinta até, fazerem os concertos. Sim. Ok. Mais ou menos quanto tempo? Depende, normalmente as orquestras profissionais ensaiam 3 a 4 dias e depois de 2 dias de concerto. Sim, normalmente é, digamos, o standard, é um pouco isso. Vocês, maestros, são escolhidos de acordo com o programa ou são vocês que escolhem o programa? É sim, normalmente depende, agora cada vez mais, depende da situação. Pode haver a orquestra que já tem um programa pensado e escolhe depois o maestro, ou pode, em conjunto com o maestro, escolher um programa para aquele concerto em especial. Lá está, como agora todas as temporadas das orquestras no mundo têm temas, são temáticas ou têm a ver com o repertório adaptado ao concerto em questão. Há a linha também programática que está pensada. Por isso pode ser programa totalmente a escolha do maestro. Também temos os solistas que tocam, que também propõem a sua obra. Por isso depende da situação. Eu já passei por tudo. Sim. Temos aqui mais outra pergunta, se não te importares. Claro. De Luís M.R. Oliveira. Luís Oliveira, sim, conheço. Pronto. Também manda um abraço e já agora obrigada, Luís, por deixares aqui esta pergunta. Antes de mais, parabéns pela excelente iniciativa, obrigado. Algumas questões para o maestro. Pegando na pergunta do Jorge, portanto, pegando na pergunta anterior, nas perguntas anteriores, aliás, como é que vês o panorama atual em Portugal no que diz respeito à direção de orquestra, banda? E qual o melhor e pior momento em concerto? Não, eu acho que o panorama, lá está, tem crescido, a direção também tem crescido a passos largos, há cada vez mais pessoas a estudar direção, até começam mais novas. Eu recebo muitos contactos de músicos cada vez mais novos que já têm este interesse e perguntam como é que devem fazer para o que devem fazer para dirigir e para aprender direção e tudo mais. Por isso, eu acho que, no fundo, naquilo também que o Jorge vinha dizendo, acho que as bandas também têm cresceram muito em qualidade, as bandas filarmónicas, com a formação dos instrumentistas e, no fundo, também têm crescido pela formação que os mestres também vão tendo. E o Luís e o Jorge são casos de pessoas que são instrumentistas e fizeram também, e estão em formação constante na direção. Por isso, acho que vejo que está a crescer bastante. Eu acho que tem ainda muita margem para crescer, para ser criados mais cursos de direção. Para já temos cursos superiores, temos poucos. Temos um em Lisboa, dois em Lisboa, depois um em Aveiro, mas acho que deveria haver. No Porto não há. Que estranho. No Porto não há, exatamente. Não há. Lá está. Não sei por que razão. E a segunda pergunta do Luís era? Pior e melhor momento em concerto? Sei lá, é difícil. Honestamente nunca tive, acho assim, um momento mau. Felizmente, vou sempre bater na madeira. Não, assim, mau no sentido de mesmo, digamos, sentir mesmo frustrado, porque nunca tive um outro acidente, digamos, acidente artístico, né? Coisas que podem correr menos bem, mas isso faz parte do concerto, do live, né? Melhor também, assim, é uma pergunta difícil, uma pergunta de 1 milhão de euros. Caricata, alguma? Caricata, sim, um outro, às vezes, momento em solista, digamos, um solista que se faz algo muito diferente e eu tenho que reagir no momento e a orquestra tem que reagir no momento. Pronto, pode acontecer e aconteceu-me algumas vezes, mas pronto, isso também não considero muito caricato porque faz parte. Agora, caricatos, claro, que sempre que faço concertos um bocadinho fora da caixa, seja no por exemplo, de carnaval, onde há mais brincadeiras, onde há mais surpresas, ou ar livre, onde há sons de repente que não estamos à espera,
ou silêncios até em concertos no exterior que nós estamos à espera. Estou-me a lembrar no passado, em Ponta Delgada, nos Açores, um abraço para os Açores, que estavam 2.000 pessoas no concerto cá fora e estava um silêncio de morte, ou seja, um silêncio absolutamente incrível, e que foi um momento, não caricato, mas um momento emocionante no sentido de perceber que estava mais silêncio quase do que fosse num espaço interior. Sim, sim. Mas pronto. Nunca tiveste um solo de ferrinhos a acontecer de repente no teu... Não, felizmente. Fica aqui a ideia para alguém. Em ensaios tive momentos engraçados, sim, que acontecem, mas pronto, que é ensaio, não é concerto. Sim. E melhor? É difícil, porque melhor... tive tantos momentos, felizmente, tão bons, tão felizes, que não posso nomear um, porque, sei lá, em cada experiência, cada concerto, cada semana de trabalho ou cada ensaio é tão especial, tão único. Eu sei que isto parece um clichê, e vão dizer, pá. Não, mas não é, porque eu tenho a felicidade de dirigir grupos tão diversos, desde orquestras jovens, desde orquestras universitárias, desde orquestras profissionais, desde projetos como fiz ópera na prisão, ópera com reclusos dentro da prisão, quer dizer, coisas absolutamente inacreditáveis, que deles guardo sempre memórias muito bonitas. Por isso é difícil, seria injusto de nomear um. Como é que é o dia-a-dia de um maestro? Como é que é um dia? Um dia, sim, é estudar as obras que vamos ensaiar, que vamos ter que vamos trabalhar com a orquestra e, digamos, estudá-la, assimilá-la, interpretá-la, pensar, programar, planificar ensaio, e depois é um dia normal, com exercício físico, com alguma televisão, com algum sofá, com as tarefas domésticas. É um dia normal. É um dia normal. E qual é que seria o maior estereótipo que te colocaram em cima? Ou vá, o mais frequente? Sim, é um bocadinho esse de abanar os braços, que é que o mestre está para ali. Às vezes quem não percebe, não é gesticular, que ele está para ali a fazer. Se calhar é esse. Ok. Tenho aqui um comentário do Décio Escórcio. Curiosamente, num concerto ao ar livre, fomos interrompidos por um grupo de cães a ladrar para os elementos da orquestra. Pode acontecer. Eles obviamente não apreciam música clássica. Não, os cães, muitos animais, mas os cães têm as frequências, às vezes chocam um bocado com eles. Claro. Tenho aqui outra pergunta. Estás preparado? Okay. Pronto. Desta vez do Ricardo, que eu imagino que cello não seja o apelido dele. Vilocel. Sim, exatamente. Que está a dizer que gosta muito de te ouvir. E ele pergunta: através da experiência que tens em Portugal e no estrangeiro, como vês a receptividade dos músicos em relação ao repertório contemporâneo? Em Portugal ainda existe uma barreira muito grande ou não? Um grande abraço. Sim, olá Ricardo, um abraço. Eu acho que se calhar há cidades, há públicos onde o repertório contemporâneo está mais presente e mais fomentado. Eu acho que em Portugal temos, por exemplo, a Casa da Música, tem tido um foco muito grande no Porto na música contemporânea, tem de facto fervilhado e tem investido muito nessa área. A Fundação Gulbenkian também, um pouquinho, com algumas atividades. Mas julgo que a música contemporânea em Portugal cada vez ganha mais força e cada vez há mais receptividade do público. É evidente que depois, no estrangeiro também, eu acho que não podemos dizer Portugal e estrangeiro, porque no estrangeiro, tal como em Portugal, em cada país temos às vezes focos ou sítios que ganham uma tradição da música a ser tocada. Ou seja, eu costumo dizer, a música contemporânea é como era a música de Beethoven ou Brahms do século XIX, ou Mozart do século XVIII, que era vive no tempo, e esta música que está a ser feita agora, nós quantas vezes já ouvimos, quantas vezes foi tocada aqui da Sinfonia de Beethoven? Milhares, milhões, se calhar. E a música contemporânea
precisa ser tocada para entrar no repertório, digamos assim. Mas eu acho que mais do que ser Portugal estrangeiros, respondendo à pergunta, eu acho que tem a ver com, às vezes, cidades ou instituições em especial que, lá está, por apostarem, por programarem mais, torna-se mais comum e automaticamente a receptividade é maior do público. Sim, sim. Ahm, mas será que isso também tem a ver com ahm, mais apoios ou vá. Sim, sim, apoio à criação, por exemplo, tem a ver com, claro que se os compositores não, se as instituições não encomendarem peças ou obras aos compositores, eles também é um trabalho que dá, ou seja, um trabalho que dá muito trabalho, por isso é necessário haver esse investimento nas encomendas. Em Portugal temos não só, lá está, quando dizia Casa da Música, temos também a Banda Sinfónica Portuguesa que promove um concurso de composição anual, temos a Escola Superior de Música de Lisboa, que também os compositores compõem muito para a escola, na Escola Superior de Música do Porto, em qualquer escola superior, vamos dizer, do país, esse é um trabalho que é muito feito. A nível depois profissional, eu acho que também, às vezes, há um entrave, há um certo receio também em programar, em mostrar, em tocar música contemporânea. E acho que, cá-nos a nós também, eu tento sempre programar a música portuguesa, porque acho que se soubermos programar e ir educando, no fundo, ir também mostrando ao público esta nova música, o público vai se habituando e vai gostando, e vai apreciando. Atenção que o Ricardo falava em relação aos músicos. Ou Ah, seja, desculpa. Sim, tem razão. Eu estou a perceber a pergunta. Sim. é bom saber as duas coisas. Sim. Em relação aos músicos, sim. Eu acho mas é um bocadinho igual. Eu acho que há orquestras, tanto aqui como nos estrangeiros, lá está, que por tocarem mais ou menos, por tradição quase, se sentem mais familiarizadas que outras. E aqui, eu acho que é um bocadinho igual. Eu acho que os músicos, às vezes, ainda há alguma resistência em experimentarem tocar esta música nova. Não sei, às vezes, se é pelo desconhecido ou pelo medo, mas acho que também tem vindo a melhorar, honestamente. E se o músico perceber, se o instrumentista de orquestra também perceber que é uma música. O que é difícil da música contemporânea, só para vocês terem uma ideia, é que às vezes a nossa parte individual do instrumentista de orquestra, ela por si só às vezes não faz muito sentido, entre aspas, mas ela pertence a um global. E daí, às vezes, com o maestro e o público ouve tudo, digamos, a minha parte, que às vezes pode não ter muito sentido sozinha, mas ela no bolo total ganha forma. Por isso, acho que esse também tem um trabalho que nos cabe também muito a nós em convencer ou em ser convincentes para a orquestra em tocar o melhor possível, em que cada um dê o máximo na sua parte. Mas sim, tem havido. Acho que os músicos também nas orquestras estão cada vez mais receptivos a essa música. Sim. Qual é que seria um local que ainda não tiveste a oportunidade de tocar e gostarias? Sim, gostaria de tocar na Filarmonie de Berlim, a mítica sala em Berlim, que é a Filarmonie, onde toca, claro, a Orquestra Filarmónica de Berlim e outras orquestras mundiais, que é uma sala que eu já tive de ir várias vezes assistir concertos e é mágica, ou o Concert Hall, o Musikverein em Viena, pronto, salas míticas, históricas, pronto, gostaria de um dia poder. E músicas que ainda não tiveste a oportunidade de... Tantas, eu adoro ópera, gostaria de poder dirigir a ópera no futuro e tanta música ainda que me falta para dirigir. Eu ia perguntar, de facto, há escalões a nível de direção de orquestra ou é-se maestro e fica só? Não, aliás, porque estamos em constante formação, não, quer dizer, eu estou a aprender cada dia. Nós apenas, não é aquela coisa de, ok, fiz o curso, já sou maestro, acabou. Não, eu acho que no curso aprendi as ferramentas, a base, mas depois a verdadeira carreira e a aprendizagem começa a seguir quando somos confrontados com a vida real e com a tarimba, não é? Mas por mais que
Ou seja, não, nunca se acaba, não há escalões, ou seja, nós estamos a aprender até os 80 anos, até os 90, até morrer. Por isso não há aquela coisa de escalões de não, eu fiz o curso e já sou maestro e ponto, já cheguei. Não, não, estamos sempre a melhorar, crescer, sempre a crescer. Mais uma questão aqui do Décio. Uhum. Já agora. E quem. Nós estamos quase a terminar, portanto, quem tiver ainda perguntas para fazer é agora. Agora ou nunca. Mas a questão é: acredita que com a situação que estamos a passar, portanto, Covid, haverá um enorme crash na produção musical em Portugal ou não? Receio que sim, espero que não. Portanto, esperar pelo hope for the best and Como disse no be ready início, for the worst. exato, ou seja, eu espero que saiamos melhor do que entramos, sendo ciente que seremos claro que a música, no fundo, aquilo que nos toca mais, será um setor que poderá demorar mais a sair pela confiança também do público em ir aos concertos, por várias razões, pela distância social que é necessário ter, etc. Por isso, bom, pelo desinvestimento que possa haver em prol de outras coisas, bom, ou seja, espero que não. Eu imagino que haja também muita gente sedenta de voltar aos concertos, de voltar às salas Eu de acho que sim. espetáculo. Apesar de, obviamente, nós estarmos à beira de uma situação económica algo desfavorecida, Sim. eu acho que o facto de nós termos estado enclausurados em casa, a maior parte de nós, tudo para um bem maior, obviamente, e por favor continuem em casa, quem estiver a ouvir e a ver. Mas vamos estar então vamos estar assim um bocadinho mortinhos para pôr os pés ou vá, pôr os rabos nos assentos das salas de espetáculos. Eu penso que sim, espero que sim. Sim. Outra pergunta do Ricardo, portanto estas são as últimas, que é, aproveitando então esta questão, acreditas que as orquestras terão que se reinventar e apostar mais no conteúdo digital, por exemplo? É um facto, aliás, já o estão a fazer. Vimos orquestras de todo o mundo a reinventar-se, a tentar não parar, a ser criativas. Eu acho que sim, vão ter que se. O digital já é algo cada vez mais presente, eu acho que isto veio acentuar isso. Estamos aqui. E se vemos o caso, por exemplo, da Philharmonic de Berlim, uma das orquestras mais famosas do mundo, que tem o seu canal, o Digital Concert Hall, que é no fundo, temos em casa, tem o seu canal, que é onde podemos assistir aos concertos ao vivo, através do seu canal digital. Sim, eu acho que isto reforçou, mas eu acho, volto a dizer, eu acho que, e como tu dizias, nada substitui um concerto ao vivo e a experiência que isso é. Por isso, eu acho que as duas podem conviver, mas sim, eu acho que isto acentua essa necessidade dos conteúdos digitais. Achas que esta proliferação de conteúdos digitais que depois faça com que as pessoas tenham maior dificuldade em pagar por aquilo que se calhar recebem de graça? Sim, isso é um risco também que estamos a correr e que eu tenho que falar também com amigos sobre isso, com esta gratuicidade toda que as pessoas em casa. Lá está, mas eu volto a dizer, eu acho que todos estes eventos que temos feito e que temos assistido, claro, fazem parte e é para nos mantermos ativos e tudo mais, mas por favor, eu acho que quando as coisas estiverem normalizadas, devem voltar a pagar os seus bilhetes para ir ver um concerto, uma peça de teatro, um bailado, uma exposição, porque merece. E não se esqueçam de quando estiverem confinados em casa, só puderam usufruir disso gratuitamente, mas tudo isto custa muito dinheiro. Então cada contributo assim como depois vamos ir ao restaurante, voltar ir aos restaurantes e pagar a conta no fim, também podemos ir aos concertos e às manifestações culturais e pagar bilhete. Por isso, eu acho que temos que ser inteligentes e eu acredito que os portugueses vão ser, os portugueses e todas as pessoas no mundo são inteligentes a saber distinguir as coisas. Sim. Sim. Qual é uma última questão? Que é, aliás, a não ser que alguém decida fazer outra questão, mas esta para mim é a última da minha parte.
porque senão eu estava aqui a falar sobre coisas mais minuciosas, porque eu mesma já fiz parte de uma pequena, não é, numa metropolitana pequenina, enquanto que era criança, mas tocava teclado, portanto não era nada assim de especial, mas o que ia te perguntar era se tu encontrasses a ti mesmo com 6 anos, quase a entrar na escola de música, o que é que tu dirias? Ser feliz, diverte-te, que a música é isso, é partilha, é dar e receber, e leva esse lema da disciplina, do rigor, da solidariedade para a vida. E a música é um palco. A vida é um palco. A vida é um palco, sim. Dirias que então a partilha é aquilo que te puxou ao longo da vida? Sim, música partilha, e lá está. Daí nada é maior do que a partilha que há. Uma orquestra é uma partilha constante, não só entre os músicos e o maestro, e entre todos nós com o público. Quer dizer, é uma sinergia fantástica e belíssima. Por isso é isso que me fascina na arte orquestral, é a partilha. José, onde é que as pessoas te podem encontrar? Então, tenho a minha página de Facebook, José Eduardo Gomes, tenho também José Eduardo Mestre no Instagram, e tenho o meu site, www.joseeduardogomes.com, onde tem lá a minha agenda, e pronto, venham, estejam atentos e escrevam-me pelos canais que quiserem, estarei sempre receptivo a responder e a conhecer novas pessoas. Um último comentário aqui, que não é uma pergunta, que é do Carlos. Grande abraço, José Eduardo, adorei trabalhar consigo durante um ano na FEUP. Ok. Sabe quem é? Sei. E já agora, muitíssimo obrigada a toda a gente que deixou comentários e questões muito pertinentes para já, portanto se foram ótimas aqui para este conteúdo no chat, muitíssimo obrigada, e muitíssimo obrigada a ti, José. Muito obrigado. Não te vás embora, mas muito obrigada por este tempinho dispensado. Obrigado. Nesta altura que é assim um bocadinho complicada, mas foi um prazer. Muito obrigada, a sério. Obrigado. E prontinho, muitíssimo obrigada, pessoal, por quem está aí. Já sabem que podem nos seguir tanto aqui no Twitch, portanto em The Pool, basta carregarem no coraçãozinho no topo do ecrã, onde está a televisãozinha, para nos seguirem, para receberem as notificações dos próximos convidados. Também somos The Pool Podcast no Instagram e no Facebook, e somos Podcast Pool no Twitter. Também estamos no LinkedIn, apesar disso já ser um bocadinho estranho. Mas a sério, muitíssimo obrigada. Comentários, mais questões, sugestões de convidados, também podem entrar em connosco tanto nessas redes sociais como no e-mail poolpodcast@gmail.com. Muitíssimo obrigada por estarem aqui connosco e até já. Esperamos que tenham gostado. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais. Somos The Pool Podcast no Facebook e no Instagram e Podcast Pool no Twitter. Se quiserem assistir, interagir e até deixar questões aos nossos convidados, não percam então a oportunidade de nos seguir na Twitch em The Pool. Portanto é THEPULL. E carreguem no botão com o coraçãozinho lá para nos seguirem e serem notificados de quando os nossos diretos começarem. Questões, comentários ou até sugestões, entrem em contacto connosco nas redes ou no e-mail poolpodcast@gmail.com. O The Pool Podcast é gravado no estúdio Q. Edição, captação de som e vídeo por José Garcia, fotografia por José Garcia, ilustrações da Joana Rolo, o jingle, a autoria do Miguel Nicolau, e eu sou a Kai Rocha. Esperamos que tenham gostado e até já!